Fala pessoal, tudo bem? Chega junto aí para mais uma super aula do nosso mega hiper ultra treinamento de lógica do preço com psicologia avançada de vela. Beleza? Vamos lá então, vamos lá. Essa super aula aqui é a aula de, olha só que bacana, hein? Aula de a lógica do movimento, tá? Olha só, quero que você repare no movimento dessa vela, o movimento final. Ó, ó, essa vela aqui tem grande probabilidade de continuar, tá? Porque eu só vou observar aqui, vamos esquecer tudo. Vamos esquecer região, vamos esquecer tendência, vamos esquecer tudo aqui. Vamos analisar somente o movimento da vela, tá? Pelo movimento da vela, tá? Pela lógica desse movimento, a grande tendência era que a vela continue, tá? Pelo movimento. Por quê? Você viu o movimento final? Por que a gente tem que analisar o movimento final? Porque é ele que vai contar. Porque os últimos 10, 5 segundos da vela vai mostrar para mim quem vai vencer ali, tá? Aqui a vela fez o seguinte, ó, desceu e nos últimos 5 segundos ela fez isso aqui, ó, subiu. Ou seja, isso aqui foi um movimento de pressão. Ó, vamos analisa comigo aqui, ó. Os últimos 5 segundos da vela. Opa, subiu, desceu, rejeição. Subiu, rejeição. Tá? Então aqui provavelmente, eu nem vou pegar, mas aqui provavelmente pode ter acontecer agora uma vela de venda, tá? Aí é claro, né? Você vai ter que ver se tem uma região, ó, e até tem uma região aqui, ó. Você vai ter que ver a questão da região, a questão da psicologia avançada de vela, oferta e demanda, liquidez, né? Você vai ter que analisar todos esses parâmetros, tá? Mas aqui só vamos pela movimentação da vela, tá? Por que você falou que aqui poderia acontecer uma vela de venda? Porque o último movimento da vela foi isso aqui, ó. Subiu, subiu, subiu e aí desceu, subiu e puf, terminou na rejeição, tá? Ó, vamos analisar, analisa comigo, ó. Chegou o reloginho aqui, últimos 5 segundos. Vamos analisar. Ó, olá, pressão, tá? Ou seja, movimento de pressão, tá? Agora, como ele rompeu, aqui pode ter sido um cenário de exaustão, tá? Então o mercado pode descer, tá? Agora, se ele acontece isso aqui no meio de pernada, provavelmente o mercado tende a subir, tá? Aqui mesmo, pode ser que ele bata aqui e suba, tá? Por quê? Ele foi um movimento de pressão, tá? Nós temos, eu tenho uma aula no YouTube, né? Uma aula no YouTube que eu explico um pouco, tá? Disso aqui, né? Pressão e choque. A galera da mentoria tinha liberado eu colocar lá, né? Então, aí eu coloquei no YouTube, tá? Pressão e choque. Depois você assista lá, deixa aquele like para dar uma moral, para dar uma força, né? Ó, vamos ver, ó. Eu falei que o mercado teria grande probabilidade de descer, pegar o pullback, mas ó, subir. Ó os últimos 5 segundos da vela. Opa, opa, ó. Ainda terminou aqui de pressão, tá? Só que já enfraqueceu, deixou demanda de venda, tem região, né? Então pode ser que ele desça, mas pelo movimento da vela, a tendência é que ele que ele continue subindo, tá? Então, vamos lá. Nós temos dois movimentos que a vela faz. A vela faz, ó, movimento de pressão, tá? Subindo, e ela faz o movimento de rejeição. Tá subindo, certo? Então ela tem esses dois movimentos, tá? Que é o famoso pressão e choque, tá? Pressão e choque, tá? Aqui eu estou chamando de movimento de rejeição, mas na verdade é uma pressão e choque, tá? Então vamos lá. Ó. Lembrando, mas o preço, por que ele está descendo? Ele subiu, mas agora ele sentiu e desceu. Opa, vamos ver o que é o movimento dele? Ó, o último movimento dele terminou na pressão, né? Pode ser que continue descendo, né? Ou tá aqui num momento forte, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo movimento da vela, essa vela desceria. Tá? Mas aqui errou. Não, não errou não. A vela subiu. Ó, a vela subiu. Agora, se aqui tinha uma região de número redondo, essa vela, pela psicologia avançada de vela, mostrou fraqueza.
demanda de venda, aí o preço bateu aqui, sentiu tudo isso aqui e desceu, aí nós já não temos culpa. Mas a nossa análise aqui bateu. O movimento da vela aqui respeitou. Ele subiu. Tá? Então, o movimento respeitou certinho. Tá? Ó, movimento aqui de pressão. Tá? A vela está descendo. Analisa comigo de novo. Ó, chegando aqui, vamos analisar os últimos 5 segundos da vela. Ó, ó, desceu, ó, terminou em pressão de novo. O último movimento dela foi pressão. Tá? Então a tendência pelo movimento da vela é que ele desça. Tá? Pelo movimento da vela. Então quer dizer que nós temos, ó, movimento de choque, perdão, movimento de pressão, é um movimento que ele sobe, ou ele pode subir forte, tá? Ou ele pode subir fraquinho, né? Ou lembra do movimento trator? Ó. Então esse aqui é um movimento de pressão, ou ele pode acontecer isso aqui, ó. Fazer esse movimento de pico de vela, tá? Retração, tá? Ou seja, um movimento de choque, ou movimento de rejeição, tá? Então a lógica desse movimento, qual que é? Quando ele faz este movimento aqui, ó, de pressão, termina os últimos 5 segundos assim, ó, na pressão, a tendência é que ele continue. A lógica é que ele continue. Por quê? Porque quem está ganhando, dominando aqui? O comprador. Agora, quando o preço faz isso aqui, e aí ele retrai com tudo, ou seja, ele toma um choque aqui, a lógica é que desça uma vela vendedora. Só que aí tem as confluências, né? Tem que ver se aqui tem uma região, porque o que vai contar é o fechamento do candle, né? Você tem que analisar a psicologia avançada de vela, se o preço veio diminuindo a força, tá? Então, não tem como operar também somente baseado em movimento de vela, tá? Ó, as pessoas querem as coisas muito fácil, ou quer operar somente baseado na vela, olhando corpo e pavio da vela, ou quer operar somente baseado em movimentação de vela. Por quê? Ah, porque marcação é chato. Tendência é chato. Você tem que analisar macro, micro, lateral, alta, queda. É chato. Né? Ó, vamos analisar os últimos 5 segundos da vela. Aqui tem uma região número redonda. Ela estava aqui embaixo. Opa, ó. Ó. Olha só. Movimento de pressão. Né? Então, opa. A força vendedora aqui foi mais forte que a força compradora. Né? Agora, vai entrar aqui a segunda parte da lógica do movimento, tá? Bom, veja bem. Então eu tenho que analisar o movimento de pressão e movimento de rejeição, ou pressão e choque, né? E aí eu tenho que analisar também a lógica do movimento de ataque e defesa. Como assim? Veja bem. Aqui ele deu o gatilho para nós que a vela ia descer, certo? Só que pode ser que nos últimos segundos essa vela agora suba, tá? Por quê? Porque você viu que ela desceu, ó. Em nenhum momento ela subiu. Ela já nasceu descendo para baixo, tá? Então isso aqui, ó lá, ó, tá vendo? Vamos ver como que ela vai terminar. Agora ela já subiu. Aí agora ela pode até terminar de venda, tá? Vamos ver como que ela vai terminar, ó. Ó, até terminou de venda. Mas por quê? Ó? Veja bem. Então aqui ele fez um movimento para mim de pressão. Os últimos 5 segundos, ó. Desceu, continuou o movimento, pressão. Então deu um gatilho que vai continuar. Mas aí como que eu vou fazer? Eu vou pegar de abertura? Não. Eu vou fazer o quê? Tem a segunda parte agora, que é a lógica do ataque e defesa. Como assim? Em uma vela, a maioria das vezes, exceto a vela que não tem pavio nenhum, tá? Mas a maioria das vezes nós vamos ter a atuação das duas forças na vela, né? Então nós vamos ter a atuação do comprador, vamos ter a atuação do vendedor, né? Você pode, mesmo a vela terminando vermelhona assim, você pode olhar no tempo gráfico, você teve ali uma velinha azul, verdinha, fraquinha, em 5 segundos, tá? Teve uma pequena atuação do comprador, né? Então a vela, ela vai trabalhar como? Na questão de ataque e defesa, tá? Como assim? Por exemplo, a vela está aqui, ó, na abertura dela. O primeiro movimento que ela fizer é um movimento de ataque. O segundo movimento que ela fizer é um movimento de defesa, tá? Então ela está aqui na abertura. Aí vamos dizer, ó, essa vela deu gatilho para nós que essa próxima vai descer. Só que daí eu preciso aqui da confirmação dessa vela. Como assim?
Assim como eu analiso o fechamento da vela, ou seja, os primeiros 5 segundos da vela, perdão, o fechamento da vela, né, os últimos 5 segundos da vela, assim também eu vou analisar os primeiros 5 segundos da vela. Ou seja, eu vou analisar a abertura da vela. Como assim? A vela abriu. Eu preciso que primeiro ela faça um movimento de ataque. Tá? Que movimento de ataque ela tem que fazer? Bom, se eu vou operar para venda, eu preciso que o movimento dela seja o quê? Ó, o comprador atacando a venda. Certo? Então eu preciso que o primeiro movimento dela seja o quê? Subir. Para daí sim eu pegar o quê? Entrar na defesa. Principalmente se ela atacar uma região aqui, ó. Que aqui era uma região de comprador, agora vai ser uma região de vendedor. Certo? Aí eu pego minha entrada. Por quê? Porque aí, ó, o primeiro movimento dela atacou. Então o quê? Se eu quero vender e eu vou entrar na defesa, e eu sei que o segundo movimento da vela é o movimento de defesa, então eu preciso o quê? Que o primeiro movimento seja o quê? Comprador atacando. Para daí sim eu pegar minha taxa aqui e pegar minha venda, entrando na defesa junto com o vendedor. Certo? Agora, e se o movimento da vela, o primeiro movimento da vela aqui, ó, fosse assim, ó. O primeiro movimento dela fosse assim, ó, desceu. Aí, e o óleo tinha descido aqui. Aí o que eu falei, ó, nos últimos 5 segundos, essa vela aí, 10, 15 segundos, ela vai ter que voltar para ela fazer uma defesa. Né? Por quê? Porque atacou. O vendedor atacou. Então vai ter que entrar a defesa do comprador. Aí o vendedor atacou, o comprador reagiu, só que ele não teve força, certo? Para se manter. E aí o vendedor ganhou. E é por isso que essa vela continuou. Fez um movimento de pressão aqui por último. Tá? Aí beleza. Então vamos dizer que ela fez um movimento de pressão por último aqui, que ela fez. Me deu o gatilho que essa vela vai descer. Só que aí eu preciso que essa vela, nos seus 5 primeiros segundos, ela me confirme. Como? Se eu vou vender, eu preciso que o primeiro movimento dela seja o quê? De ataque. Ou seja, o comprador ataque o vendedor. Para daí sim eu pegar na defesa. Tá? Sempre eu vou operar então na defesa. Tá? Ah, e quando está chegando na região? Beleza, quando está chegando numa região, aí sim, ó, vamos lá. Ó. Opa, ó. Caramba, calma. Ó, pegar um cenário aqui. Pegar esse cenário aqui. Cenário aqui. Beleza, então vamos lá. Tenho demanda, porém eu não tenho oferta para cobrir essa demanda. Eu tenho uma oferta, demanda de compra aqui. Eu tenho uma liquidez de venda, né? Porque a gente já aprendeu a subtração dos pavis, a liquidez aqui é de venda, para isso continuar. Porém, eu não tenho aqui oferta suficiente para cobrir essa demanda. Né? Então, aqui eu teria que analisar o último movimento dessa vela, depois que eu analisei isso aqui. Aí eu vou analisar o último movimento da vela. Se o último movimento da vela foi assim, ó, desceu, 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 e de repente fez isso aqui, ó, pá, retraiu e terminou aqui, ó, aí sim. Opa, então eu vi o quê? Que o último movimento dela, ela estava aqui descendo, foi o que, ó, pá, rejeição. Tá? Ao invés de ser pressão, foi rejeição. Tá, então eu sei que me deu um gatilho para compra aqui. Né? Só que daí eu preciso o quê? Agora, como eu vou mandar para compra, agora o primeiro movimento dela não pode ser assim, ó. Porque se o comprador atacar o vendedor, como que eu vou mandar para compra aqui? Aí a hora que ele descer, tocar aqui, não pegue de jeito nenhum. Porque daí o que o preço vai fazer? Vai romper. Né? Assim quando eu vou operar para continuidade. Se essa vela terminou para pressão, né? Me deu gatilho para venda. Aí a vela faz isso aqui, ó. Aí agora ela volta. Aí eu não pego mais. Por quê? Porque a hora que ela voltar, provavelmente o comprador vai entrar na defesa aqui e me dar o lás. Né? Então o primeiro movimento dela precisa nascer e vir atacando. Daí eu entro na defesa. Tá? Então aqui, veja bem, eu vou entrar para compra, porque essa vela que estava descendo terminou na rejeição. Tá? Então me deu o gatilho aqui para compra. Tá? Beleza. Aí eu preciso o que então? O primeiro movimento dessa vela precisa ser o quê? De ataque. Então ele precisa atacar o quê? A minha região aqui. Para daí eu entrar com a defesa do comprador. Certo? Então, essa é a lógica do movimento. Tá? Primeiro, analisar os últimos 5 segundos da vela, certo? Para eu ver a força
atuante, né? Segundo, analisar também os primeiros 5 segundos da vela, para eu ver o quê? A questão da defesa e ataque, certo? A questão da defesa e do ataque, certo? Sempre eu vou entrar na defesa, tá? Então vamos lá. Ó, tem uma região aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Observe os últimos 5 segundos da vela. Ó. Opa. Ó lá. Não vou pegar para venda aqui. Ó lá. O primeiro movimento dela, ó. Não dá para eu pegar para venda aqui. Certo? Ah, mas por que não? A vela pode até descer, mas eu não pegaria para venda. Não. Por quê? Ó. Ah, mas veja bem. Primeiro, terminou na pressão. Certo? Tá. Aí, segundo. Ah, atacou. O comprador atacou. Né? Aqui, ó. Então, agora o vendedor vai defender. Sim. Certo? Só que aqui eu não tive as duas confluências. Aqui eu tive a confluência do primeiro movimento dessa vela, que foi o que? Ele atacou, o comprador atacou. Então aí eu entraria com o vendedor na defesa. Só que eu não tive a confluência aqui, ó. Porque essa vela terminou o quê? Pressão. Tá? Agora, como essa vela aqui fez um falso rompimento aqui, o vendedor está descendo, né? Vamos analisar os últimos 5 segundos. Ó, pressão. Olha lá. Terminou em pressão. Só que morreu na simetria, né? Mas se fosse apenas... Ó, vamos analisar o primeiro movimento dessa vela. Se fosse operar apenas baseado em movimentação de vela. O primeiro movimento dela teria que o quê? Subir até aqui. Ou seja, teria que atacar. Olha lá, atacou. Ó. Aí entraria... Olha só, filho da... Aí entraria na defesa. A hora que ele atacou aqui, ó, você pegaria ali, ó, pegaria bem aqui, tá? Primeiro movimento que ele fez aqui, ó, aí você pegaria o que, ó, certo? Bem nesse aqui, né, numa taxa de segurança, tal, e contando com a defesa. Por quê? Porque essa vela aqui terminou de pressão. O primeiro movimento dessa vela foi de ataque. Ah, e por que vai dar o loss? Porque ela morreu na simetria. Tá? Aqui eu só estou operando baseado em movimentação de vela. Ó, vamos analisar os últimos 5 segundos dessa vela. Ó, de compra. Ou seja, de pressão, perdão. Ó, primeiro movimento dela. Ó, primeiro movimento dela está sendo aqui, ó. Só que aqui eu acho que essa vela vai terminar vermelho. Por quê? Porque aqui está começando um ciclo probabilístico de vermelho, verde, vermelho, verde, tá? Então eu acredito que essa vela aqui termine vermelho, né? Na verdade, ele tá todo esse ciclo probabilístico aqui, ó. Olha só. Ó. Vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Caramba, William. Tem que analisar essa questão de probabilidade também? Eu analiso, tá? No meu treinamento de Método Moraes eu ensino. Psicologia da indecisão, tá? Nesse treinamento eu não vou ensinar porque não é disso, né? Mas o Método Moraes, que é meu treinamento mais avançado do mercado, vale a pena você adquirir. Tá? O melhor investimento da sua vida. Pode ter certeza disso. Ó, talvez quebre o padrão aqui, vamos ver? Opa! Quebrou o padrão, terminou na pressão, hein? Se a vela voltar no ataque... Ah, filha da mãe, já atacou aqui. Então agora já não dá para eu pegar mais. Porque ó, ela atacou bem aqui, ó. Então agora, se eu pegar aqui, é arriscado. Já era. Entendeu? Mas aqui, olha só que bacana. Embora estava na probabilidade, eu não peguei por causa disso. Mas olha que bacana. Né? Aqui, opa, a vela terminou na pressão. Ó, terminou na pressão. Ou seja, o último movimento dela foi continuando. Essa vela, o primeiro movimento dela foi atacando. Ou seja, o vendedor atacando aqui essa região. Podia pegar o quê? Na defesa do comprador aqui. E deu vitória de boa. Aí essa aqui terminou na baita pressão. Porém, o primeiro movimento dela foi o quê? Ataque do comprador aqui no vendedor. Então aí, ó, a hora que ele volta, já não dá para eu pegar mais. Opa, William, que isso? Terminou comprador ainda, hein? É, só que, não sei, ó, vamos ver como que ele terminou. Terminou na rejeição. E atacou aqui. Aí, beleza. Tá? Então, quer dizer o quê, ó? Aqui deu vitória, mas não seria uma boa entrada, não. Tá? Ó, não seria uma boa entrada, tipo, analisando a questão da movimentação de vela, né? Por quê? Porque aqui nós vemos o quê? Que o preço terminou na pressão, certo? Porém, o primeiro movimento dele foi subindo, para depois descer. Então aqui deu certo.
mas não seria uma excelente entrada, não. Agora aqui seria uma excelente entrada. Não é só porque vai dar win, não. Mas seria uma excelente entrada. Opa. Por causa disso aqui, ó. Você viu o último movimento dessa vela? Ó. Subiu, 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 subiu. Pá! Ó. Subiu, subiu, subiu. Terminou no choque. Ou seja, na rejeição. Aí eu esperei a vela que até nasceu com gap. O primeiro movimento dela foi atacar. Aí eu peguei para venda. Ou seja, para defesa. Olha o winzaço. Ó, terminou na pressão aqui. Vamos ver se ela sobe atacando. Ó. Ó. Atacou. Só que daí é o seguinte. Veja bem. Sabe a forma que ela tem que atacar? Ela tem que atacar dando um estouro. Ela não pode atacar dando um pulinho, tratorando. Lembra do movimento trator? Ó, quem fez mentoria comigo, quem adquiriu o método Moraes sabe. O movimento trator é o quê? Movimento lento e contínuo. O movimento pico de vela é um movimento de retração. Então aqui, olha só, a lógica do movimento. Olha que aula, hein, meu? Olha que aula, hein? É brincadeira uma aula dessa. Ó, então eu tenho que analisar os primeiros 5 segundos da vela. Ou seja, para ver se é pressão ou se é movimento de rejeição. Segundo, eu tenho que analisar o movimento de ataque e defesa. Só que eu tenho que, terceiro, analisar como que vai ser esse ataque e defesa. Olha por que essa vela terminou verde. Nossa, ele é difícil pra caramba, cara. Ó, a vela terminou na pressão. Aí eu falei, vamos ver, esperar se ela ataca. E aí ela atacou, certo? E por que mesmo assim daria o Lois? Sabe por que daria o Lois? Porque ela atacou assim, ó. Tratorando. Ou seja, devagarzinho. Por isso que eu não peguei a entrada. Tá? Agora, se ela nasce e faz isso aqui, ó. Pico de vela, aí eu pegaria. Por quê? Porque o pico de vela é um movimento de retração. Então eu tenho que, para operar continuidade, terminar na pressão. Pá. Tenho que o primeiro movimento dela atacar, certo? Ou seja, está descendo, eu preciso que o comprador ataque o vendedor, para eu entrar na defesa do vendedor. Terceiro, eu preciso que esse ataque seja em pico de vela. Porque quando dá um pico de vela, a vela retrai, ela cansa e retrai. Aí sim, se eu tiver essas 3 confluências, ó, vamos ver? Ó, terminou na rejeição. Opa, ó, aqui ela atacou. Ó, o primeiro movimento dela foi de ataque aqui, certo? E foi no pico de vela. Primeiro aqui ele tratorou. Aí depois ele deu uma explosão. A hora que ele deu a explosão, ele chegou até aqui, mais ou menos, né? Ó. Só que aqui, como é retração, você podia pegar uma taxa boa, né? Ou seja, um movimento bacana aqui, né? Ó, a hora que a vela estourou aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, né? Mas aqui eu tive as 3 movimentos ao meu favor. Pode dar o Lois? Pode. Ó, até acho que vai dar Lois. Nada é 100%, tá? Mas aqui eu tive sim os 3 movimentos ao meu favor, tá? Ó, vamos ver aqui como que a vela vai terminar. Ó, já vou explicar aqui, ó. Vamos ver o movimento que ela vai terminar. Ó. Pressão. Vamos ver o primeiro movimento dela aqui. Já atacou aqui. Então aqui, ó, eu tive os 3 movimentos ao meu favor, né? Por quê? Porque a vela, ela fez isso aqui, ó. Perdão, ela fez isso aqui. Terminou na rejeição, não, terminou na rejeição, certo? Aí essa vela nasceu. Como ela terminou na rejeição, então eu vou mandar uma compra. Então eu preciso que ela ataque aqui. E ela atacou no pico de vela. Peguei a minha entrada, ou seja, tive os 3 movimentos. Movimento de rejeição, beleza, então eu vou mandar para compra. O primeiro movimento ela veio atacar aqui, certo? Ou seja, o vendedor veio atacar o comprador para eu mandar para retração e veio no pico de vela. Então eu tive os 3 movimentos, mas deu Lois, paciência. Uma baita tendência de queda dessa aqui daria o Lois mesmo, né? Ou seja, você tem que analisar a tendência também, tá? Infelizmente, não dá para operar somente baseado em movimento de vela. Mas se fosse ele só pelo movimento de vela, né, a vela poderia ter sido compradora. Ó, rejeição, certo? Movimento de rejeição. Só que daí ele atacou aqui. Então ele tinha que atacar aqui, ó, certo? E de pico de vela, para eu pegar uma retração, tá? Então, é esses 3 movimentos que a gente tem que analisar. O movimento de pressão ou rejeição, para a gente saber se a gente vai comprar ou vender. Temos que analisar o primeiro movimento de ataque e defesa, dos primeiros 5 segundos da vela.
E temos que analisar a terceira etapa, ó, a forma que esse ataque e defesa vai se comportar. Se ele vai no trator, que é movimento de continuidade, movimento de força, ou se ele vai no pico de vela, que é um movimento de retração, de exaustão, de cansaço, tá? Nossa, é difícil pra caramba, William. Não é fácil. Realmente não é fácil. Veja, reveja essa aula, pratique bastante, mas deixo claro, não dá para operar apenas baseado nisso. Tem que analisar a tendência. Ó, você viu? Peguei uma compra aqui numa baita tendência de queda. É lóis. Opa, retração. Se ela ó, atacou, mas olha o ataquinho dela. Ó, trator. Não dá. Ó, trator, ó, devagarzinho. Eu queria que ela explodisse aqui, tá? Ou seja, se ela explodisse aqui, aí beleza. Teria aí as três confluências de movimentação a meu favor. Mas olha como ela veio no tratorzinho devagarzinho. Movimento de força. Pode estourar para cima, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa super mega hiper aula, tá? E um abraço, tamo junto, galera.